nerds, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior e hoje eu vou conversar com vocês sobre Bonanza. Bonanza, ele foi criado pelo U. Rosenberg. Será que esse cara é alemão? Não sei. E ele foi trazido para o Brasil pela editora Paper Games, da mãozinha vermelha aqui. Um beijo, editora Paper Games. Ele é um jogo que vai de 3 até 5 participantes. E o objetivo geral do jogo é você plantar feijões. Não sei se vocês perceberam, mas aqui na caixinha do jogo tem um feijão. À medida que você planta feijões durante o jogo, você vai recebendo moedas. As moedas são o verso da carta, tá? E eles servem como marcadores de pontos de vitória no final. Quem tiver mais moedas, ganha. O jogo tem diversas cartas de feijão diferentes. São 8 tipos de cartas de feijão. Então os feijões são o feijão de soja, o feijão escarlate, o feijão verde. Quem é que não gosta de uma farofa de feijão verde? Feijão azul. Nunca ouvi falar de feijão azul na minha vida. O feijão comum. O feijão de fava, que também é um dos meus favoritos. Adoro feijão de fava. Feijão de corda. Farofa de feijão de corda também é bom. Opa, falei um palavrão, desculpa. E o feijão vermelho. Esses são os 8 tipos de feijões que temos no jogo. E como que funciona a dinâmica do jogo? Bom, no início do jogo são distribuídos campos para os jogadores. Cada jogador recebe um campo desse. Se for até 3 jogadores, então os jogadores recebem 3 campos de feijão para poder plantar. E 4 ou 5 jogadores recebem 2 campos. E como que funciona? Depois que os campos são distribuídos, cada jogador recebe 5 cartas de feijão do monte de compras, né? Esse monte é embaralhado, cada jogador recebe 5 cartas aleatórias. E a regra mais importante do jogo, o manual deixa isso em destaque. Então você recebeu suas cartas, na ordem que você recebeu essas cartas, elas devem permanecer. Você não pode agrupar essas cartas por tipo de feijão, por numeração. Você não pode mexer nas cartas da sua mão. Então se você recebeu 1, 2, 3, 4, 5, é essa ordem que vai ter que ficar na sua mão. E isso nunca vai mudar. E isso influencia muito na mecânica do jogo. Então, como é que ele funciona? Todo mundo recebeu as 5 cartas. O jogador inicial, ele tem algumas ações para desenvolver no turno dele. Primeiro, ele vai ter que plantar a primeira carta de feijão. E como é que você sabe qual é a primeira carta de feijão? É a carta que está virada, é a carta que está totalmente aberta para você. Então, essa carta aqui é a sua primeira carta de feijão. Essa é a segunda, essa é a terceira, quarta e a quinta. No início da sua rodada, você tem que, obrigatoriamente, plantar a primeira carta de feijão. Depois que você plantou a sua primeira carta de feijão num dos campos que você recebeu, você pode, opcionalmente, plantar a segunda carta de feijão. Mas você não é obrigado. Existe uma regra também, que é a regra de plantar os feijões. Em cada campo, você só pode plantar um único tipo de feijão. Então, se você plantou aqui um feijão de corda e aqui um feijão azul, aqui você só vai continuar plantando feijões de corda e aqui você só vai continuar plantando feijões azuis. Você não pode misturar feijões em campos. Então você não pode ter um feijão de corda, um feijão azul, um feijão vermelho. Não. Começou com um tipo, você vai terminar com um tipo até você colher. A fase de colher eu vou chegar lá. Então no início da sua rodada você vai poder plantar a primeira carta de feijão que está na sua mão e opcionalmente a segunda. Depois que você plantou as cartas de feijão, você vai abrir 2 cartas do monte. Vai ficar sempre um monte no meio da mesa, com as cartas de feijão restantes viradas para baixo. Então você vai abrir 2 cartas ali, colocar na mesa, e vai começar meio que um leilão, uma negociação. E essa é a parte divertida do jogo, porque você pode negociar com qualquer um dos outros jogadores, mas na sua vez, eles não podem negociar entre si, eles só podem negociar com você. Tá? Então se você é o jogador ativo da vez, que é o que o manual chama, as pessoas só podem negociar com você e você pode negociar com qualquer jogador. E a negociação é totalmente livre. As 2 cartas que são abertas, que você abriu depois que você plantou, você pode ficar com elas e não negociar com ninguém, ou pode trocar com todos os outros jogadores. E, como eu falei, é totalmente livre. Você pode trocar, vamos supor que abriu um feijão vermelho e um feijão de corda.
as cartas que você abriu na mesa. Então você pode trocar um feijão vermelho por 2 azuis, um feijão vermelho por um feijão escarlate e um feijão de fava. A negociação é livre. E os outros jogadores, eles vão trocar com você as cartas que eles têm nas mãos. Então, eles vão estar, vamos supor, com 5 cartas, eles podem escolher qualquer carta da mão deles para tentar negociar com você. Só que o manual fala que para evitar confusão e você não tirar suas cartas da ordem, você só tira ela se a troca for aceita, certo? Então a troca é totalmente livre. Inclusive existe a possibilidade de você dar uma carta da sua mão. Porque o que acontece? Como você tem que criar nas suas plantações a maior quantidade de feijões possíveis para conseguir ganhar mais moedas, às vezes quando chega na sua vez, que você vai plantar o seu primeiro feijão, que é o que está totalmente aberto para você, ou você não consegue plantar, porque você já está com seus campos ocupados com outros tipos de feijão, ou você quer plantar as suas 2 cartas de feijão, a primeira e a segunda, e dentre elas tem alguma carta que vai te atrapalhar. Então isso é muito importante também na hora da negociação, você se livrar de cartas que você não quer, tentar oferecer cartas para outras pessoas em troca das que estão abertas na mesa, e facilitar a sua vida na hora de plantar. Depois que a negociação termina, todos os jogadores que trocaram cartas vão deixar as cartas na mesa, as cartas que foram trocadas não vêm para a mão, e todo mundo vai plantar. Depois que o jogador ativo plantou aquelas 2 cartas no início do jogo e abriu as outras 2, ele vai continuar plantando as cartas que foram trocadas na negociação. E a regra da plantação segue a mesma. Então se você tem já lá o seu campo ocupado, aqui, vamos supor, seus 2 campos. Então se você tem os seus 2 campos ocupados, um com feijão de corda, sei lá, e o outro com feijão de fava, se as cartas que você negociou, né, que você ganhou ali na negociação, ou as que você abriu, forem daqueles feijões que já estão plantados aqui, você continua a plantação. Senão você é obrigado a colher. Como funciona a colheita dos feijões? Você pode colher feijão a qualquer momento, mesmo que não seja a sua vez. Porque como você vai estar ali trocando cartas na vez dos outros jogadores, as cartas que você troca, elas ficam na sua mesa, ao redor aqui do seu campo, e você vai plantar elas imediatamente depois que a negociação termina. Então, quando você vai plantar, você tem que seguir essa regra. Se as cartas que você recebeu são dos feijões que estão no seu campo, você simplesmente continua a plantação. Senão, você é obrigado a colher. Como você é obrigado a colher a qualquer tempo do jogo, como é que isso vai te trazer moedas? As cartas, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, esse feijão vermelho. As cartas têm o que o manual chama de feijômetro. Tá aqui, ó. Isso é o que vai determinar quantas moedas você vai ganhar de acordo com quantas cartas você colher. Então, aqui no caso do feijão vermelho, se você colher 2 cartas de feijão vermelho, você ganha uma moeda. 3 cartas de feijão vermelho, 2 moedas. 4 cartas de feijão vermelho, 3 moedas. 5 cartas de feijão vermelho, 4 moedas. E como você faz? Você vai tirar as cartas que vão estar no seu campo. Então, se você tiver 5 cartas de feijão vermelho, você vai tirar todas essas 5 cartas do seu campo e virar 4 delas para moeda. E essas 4 moedas vão ficar ali do seu lado, representando as moedas que você ganhou naquela colheita. E isso vai se repetindo durante todo o jogo. Depois que o jogador da vez termina, ele passa a vez para o próximo, que vai, da mesma forma que o jogador anterior, plantar o feijão que está aberto na mão dele, o primeiro feijão que está aberto aqui, né? Plantar o segundo opcionalmente, abrir 2 cartas, fazer toda aquela negociação, continuar plantando com as cartas que foram negociadas e comprar 3 cartas, isso eu esqueci de falar. Então no final da vez do jogador, depois que ele fez tudo isso que eu já expliquei, ele vai comprar 3 cartas do monte e colocar na ordem aqui, começando pelo fim. Então, se essa é a sua carta inicial, essa aqui é a sua inicial, essa aqui é a sua última, né? É a que está mais coberta, mais atrás. Você vai comprar 3 cartas, sempre mantendo a ordem. Então você vai comprar 1, 2, 3, certo? Não tem limite de cartas na mão. Como você não pode mexer na ordem das cartas, você vai sempre recebendo novas cartas quando você compra elas no final da sua vez. E quando voltar para a sua vez, você vai voltar aquele ciclo de plantar, negociar, plantar novamente as que você recebeu na negociação e comprar mais 3 cartas. Isso se repete no jogo para todo mundo ir angariando suas moedas. Quando o monte de compra do centro da mesa termina, a pilha de descarte é embaralhada e se cria uma nova pilha de compras. Quando a pilha de compras termina pela terceira vez,
Então, o jogo termina, se encerra aquela rodada e contam-se a quantidade de moedas que cada jogador ganhou. No final, quem tiver mais moedas ganha. Ele é um jogo super divertido. Essa dinâmica de meio que leilão com negociação relembra um pouco Catan, né? Pra quem já jogou aí os colonizadores de Catan, vai puxar essa lembrança da negociação, que é uma negociação sem limites praticamente. E isso é o que torna o jogo muito divertido. Ele parece ser rápido, mas como para encerrar o jogo a pilha de compras do centro da mesa tem que terminar 3 vezes, né? Então ela termina, você embaralha o descarte, cria uma nova pilha, isso estende um pouco o jogo. Mas ele é tão divertido que ele passa e você nem percebe. Quando você vê, os feijões mais raros já acabaram, porque à medida que você vai colhendo, os feijões vão virando moedas. Então a variedade de cartas da pilha de compras vai diminuindo. Uma coisa que eu esqueci de mostrar é que na carta de feijão, esse número aqui de cima, ó, é a raridade do feijão. Então quanto menor for esse número, menos cartas vai ter na pilha. E quanto mais raro o feijão, mais fácil você vai conseguir transformá-lo em moedas. E como eu falei, de repente o jogo termina e já tá na hora de contar os pontos. Eu gosto muito de Bonanza, ele é bem divertido pra jogar assim, entre um jogo mais pesado e outro, apesar dele não ser muito rápido. E eu vou deixar aqui o link da nossa parceira, a loja Bodogami, para vocês conferirem lá. Eles estão com um preço super bacana na edição desse jogo, trazido pela Paper Games. É um jogo super bem produzido. Como todos os outros, a caixa é super bem feita e as cartas têm um material de boa qualidade. Então não se esqueçam de conferir lá na Bodogami e comprar a sua edição do Bonanza. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau! Eu vou falar do meu último jogo aqui na nossa lista de pequenos jogos, grandes caixas. Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Rosenberg. É isso mesmo, 4 moedas. A caixa fala que ele vai de